Olá pessoal, sou Catiane, a tutora do curso de Jogos Digitais e Funções Executivas, e agora eu vou fazer com vocês a correção da atividade 2. Como ela é uma atividade bastante extensa, a gente vai dividir ela em pequenos vídeos. Vamos lá? Vamos começar? A primeira questão, ela falava sobre o conceito de funções executivas. Aqui, na verdade, o objetivo era que vocês se expressassem, né, a maneira como vocês interpretaram esse conceito e no sentido de eu entender como vocês tinham absorvido mesmo. De forma geral, o pessoal conseguiu resolver super bem essa questão. O ponto-chave das funções executivas, elas são habilidades mentais de controle. Controle e regulação. Controle e regulação de quem? Da atenção. Por quê? Porque é através dessa atenção, ou seja, de eu manter-me focado em uma determinada atividade, tarefa, função, é que eu consigo gerar o processo de memória e com isso acessar as outras informações, tá? Então as funções executivas, elas são habilidades mentais que fazem o controle e regulação da atenção. A segunda questão, ela diz sobre, essa daqui foi na verdade só quase uma brincadeira, né? Então era para vocês olharem, percebam que eu coloquei o tempo de 10 segundos, ou seja, ele é extremamente rápido. O objetivo era olhar essa figura e aí depois tentar responder as questões sobre essa figura. Quando a gente faz essa informação extremamente rápida, a gente está recrutando a memória de curto prazo do tipo sensorial. Eu identifiquei o que era, vi e puf, já foi. Percebam que eu não estou trabalhando com essa informação. Se eu manter por mais tempo essa informação em mente, ela passa a ser de fato memória de trabalho. Então, por exemplo, eu pedisse para vocês observarem essa imagem, ok? Durante uns 20 segundos. Aí eu faço um delay ali de 1, 2 minutos, até 10 minutos e peço para vocês agora, faço perguntas sobre essa imagem. Nesse caso, vocês vão ter que recrutar a memória de trabalho. Mas por quê? Até porque vocês sabem que eu vou fazer perguntas depois. Então você já está com um objetivo em mente. Não, eu preciso gravar essas informações porque ela vai me fazer perguntas depois. Percebam que agora eu coloquei um objetivo e coloquei um fator temporal. Então faz com que eu recrute bastante minha memória de trabalho. Só observar e já responder, aí é a memória sensorial mesmo, ok? Então, aqui era primeiro só umas perguntas aleatórias sobre a imagem e o ponto-chave aqui era que tipo de memória foi usada, que era a memória, então, do tipo sensorial. Tudo bem? Nesta questão 3 agora, a gente vai trabalhar com o controle inibitório. É uma atividade que poderia ser aquela brincadeira do vivo ou morto. Aqui também eu tentei simular algo que nos jogos poderiam acontecer, como dos Exergames, ou até um jogo de tiro, né, que você tem que escolher entre A ou B para poder acertar. Então é mais ou menos isso, eu tenho o que aqui. Então o objetivo era que a pessoa falava, o que ela falava, ou seja, informação auditiva devia estar em foco, e essa informação auditiva gerava uma resposta motora. Então, desça os braços, ele tinha que descer os braços. Erga os braços, então, erga. E aqui, qual foi a questão? A ideia é que era como se eu tivesse induzido a pessoa de que a informação auditiva e a informação visual, elas estavam pareadas, estava tendo uma similaridade. Isso foi para induzir o erro que vem depois. Quando é que eu estou testando o controle inibitório? Exatamente aqui. Lembrando que a regra era, faça o que eu digo. Quando a pessoa falou, erga os braços, mas o corpo dela não fez essa ação, quem estava respondendo aqui tinha que manter a informação dita e não vista. Então eu tenho um conflito de informações. Quando eu tenho esse conflito de informações, eu tinha que deixar em evidência a informação auditiva. Desta forma, eu estou trabalhando o controle inibitório. Inibe a visão, ativa a audição, ok? E que tipo de controle inibitório? Não é o paradigma
go, no go, e sim o paradigma das informações conflitantes. Então, aqui não é que a pessoa falhou na memória de trabalho, que ela não entendeu a regra. Na verdade, ela entendeu a regra, o problema foi justamente que ela não conseguiu deixar ativa a atenção dela o suficiente para inibir essa outra informação que estava concorrendo com a informação auditiva. Tudo bem? Então, vamos à questão 4 agora. Na questão 4, esse aqui que eu coloquei para vocês é uma atividade que, na verdade, é um teste neuropsicológico mesmo, tá? Então, você dá uma lista de palavras, essa quantidade de lista normalmente progressiva. Então, pode ser, por exemplo, eu dou primeiro 2 palavras, depois eu dou 13, e assim eu vou progressivamente. Então, aqui foi colocado 5 palavras, e aí em 2 situações. Na primeira situação, na simulação, eu digo a lista de palavras, e terminado de ouvir essa lista, você tem que repetir. Então, seria assim: pato, bula, caneta, mandioca, sal. Agora você tem que repetir. O teu cérebro, ele vai, como se fosse uma informação em bloco, e ele vai fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Ele vai dizer o que ele conseguiu listar e recordar. Então, nesse caso, na ordem direta, é considerado somente a memória de curto prazo. Agora, quando eu falo essa lista, só beber um pouquinho aqui, garganta. Quando eu falo essa lista e peço para fazer na ordem inversa, então eu vou precisar agora o que a gente chama de não basta manter, eu estou manipulando a informação que eu gravei. Então, para eu dizer ela na forma inversa, vamos lá, era pato, bula, caneta, mandioca, sal. Então, agora eu vou ter que falar, eu tenho que imaginar qual é a sequência, olhar primeiro qual é a palavra mais recente e da recente a mais distante eu vou falando. Percebam que é um pouco mais complexo do que eu simplesmente transferir em bloco aquela informação. Por isso que aqui a gente está trabalhando memória de trabalho, ok? Em termos de flexibilidade cognitiva, ela teve que mudar o que ouviu, portanto, flexibilizar a ação, não porque eu não estou na mesma tarefa ao mesmo tempo, tendo que tomar decisões em relação a essa ou aquela regra. São situações diferentes, ok? Então, nesse caso, não precisa da flexibilidade cognitiva. Vamos à próxima e estamos na questão 5. Esse jogo aqui, na verdade, não existe, tá? Eu só criei aqui um cenário, uma simulação para vocês. Mas o que ele seria? Então, na imagem temos um cenário como se fosse de um jogo, onde o navio deve sempre ser mantido em movimento, que nem o jogo do River Raid, do avião, que ele sempre está em movimento, navegando pelo mar. Se surgirem raios, daqui, ele deve parar, suspender e deixar o raio cair na terra. Na água, na terra é ótimo, né? Na água. Passando isso, ele segue o caminho, tá? Então, o que ele precisa aqui? Ele precisa inibir a ação diante de um estímulo. Neste caso, eu só tenho uma regra que eu preciso estar controlando e é a de inibição. Então, eu uso controle inibitório, tá bom? Muitas pessoas usaram flexibilidade cognitiva. Nesse caso, eu não tenho 2 ou mais regras que eu preciso estar manipulando e tomando decisões, ou elas são contraditórias entre si. Não existe isso. Eu simplesmente estou indo e, de repente, eu tenho que suspender a minha ação e voltar a fazê-la. Por isso que eu preciso do controle inibitório. Memória de trabalho. Mas eu preciso manter a regra em mente, né? Mas aqui é uma regra rápida e simples, é só suspender. Eu não preciso, de novo, manipular aquela informação, tentar fazer análise sobre ela, tá? Na questão 6, há uma descrição aqui exatamente do que é a memória de trabalho. Vamos lá. Possui capacidade ilimitada, conseguindo reter em média 7 itens por vez. Aqui é o número mágico, que também é usado bastante na computação,
do 7 mais ou menos 2, que é a quantidade de retenção que a gente tem na memória de trabalho. O Shell também estudou bastante isso, o Scheller, né? Estudou bastante isso aqui, que entra com a sobrecarga cognitiva. Lembrando que, o que são esses 7? Uma pessoa que está sendo alfabetizada, cada letra, ao ela ter que ler, é um código, digamos um bit ali, uma informação que ela precisa lembrar para então juntar e formar uma palavra inteira. Então ali o 7 dela é cada letra. Uma pessoa já fluente em leitura, ela não precisa fazer essa decodificação letra a letra. Então ela pode lembrar, por exemplo, da palavra cheia. Então ela consegue 7 letras para poder lembrar dentro da memória de trabalho. E dependendo ainda da pessoa, ela consegue fazer, por exemplo, esse 7 pode ser 7 frases, 7 ideias. Então, não necessariamente isso é padronizado. Então, o que é essa quantidade? Ela é bem relativa ao grau de dificuldade para aquela pessoa durante aquela tarefa. Mas ele serve para limitar a gente, por exemplo, se eu faço um teste com palavras, da onde eu tiro esse 7, né, de dígitos ou palavras, e quantos a pessoa consegue memorizar. Então, tem muita relação com isso. Por exemplo, eu dou um número de telefone. Pode ver que os números de telefones, eles têm, né, hoje a gente tem os 9 dígitos, porque mais do que isso a gente vai ser obrigado, mais do que 9 dígitos, a anotar. A chance de a gente não conseguir lembrar ele é muito grande. Tanto é que no celular, quando eles colocaram o dígito 9 a mais, normalmente a gente fala 9, e aí agora toda a sequência de números de telefone. Então, porque se eu colocar ele já integrar 9, eu estou começando cada vez mais a aumentar essa quantidade de informações a serem gravadas, tá? Permite manter e manipular as informações. Essa é a grande chave da memória de trabalho, diferente das outras memórias. Lembrando, a memória sensorial é a memória de identificação. Simplesmente eu reconheço o que é, eu sei dizer o nome daquilo, eu sei dizer para aquilo que serve, quem é aquela pessoa. Então ela é de reconhecimento, por isso ela é extremamente rápida. Já a memória de longo prazo, eu não manipulo ela tá lá estocada, eu só evoco ela. A partir do momento que eu estou manipulando, associando, trabalhando com essa informação, é a memória de trabalho. Por isso o nome já induz, né, a essa interpretação de trabalho, ou memória operacional, memória executiva, pode vir com esses nomes também, ok? Retém as informações por um período curto de tempo, sim. Além dela ser limitada na quantidade, ela também é limitada no tempo em que ela se mantém ativa. Porque ela é uma memória rotativa, transitória, funcional. Ela está lá para que a gente consiga executar a ação. Depois disso, ela não tem o objetivo, a função de manter-se em estoque, tá? Para isso, ela vai recrutar a memória de longo prazo, vai trazer a memória de longo prazo, aquela informação, vai modificar ela e vai retornar para a memória de longo prazo e lá ela fica estocada. Aqui no tampão que a gente cria no lóbulo frontal é só para poder fazer essa manipulação. Como se fosse assim, eu trago ela, manipulo. Será que eu guardo essa manipulação ou não? Não, não guardo. Volta e retorna o que já tinha. Ah, não, agora você precisa modificar o que você estava pensando. Então, já volta com a nova memória modificada. Mais ou menos como se fosse assim. Então, ela depende bastante de da atenção e do esforço mental, com certeza, e nós sabemos disso. É muito fácil a gente esquecer coisas, por quê? Porque a gente não prestou atenção no que a gente estava fazendo naquele momento, ou seja, a gente não atribuiu a memória de trabalho naquela ação. Tanto é que às vezes a gente faz coisas tão automáticas que tu fica, mas será que eu fechei, não fechei? Será que eu peguei ou não peguei? Por quê? Porque você entrou no automatismo, com isso você não utilizou a sua atenção num nível mais elevado e aí não conseguiu recrutar a memória de trabalho. Do tampão, e permite ordenar e sequenciar etapas, diferente das outras memórias. Quando você precisa sequenciar, planejar, fazer assim no sentido de primeiro faço isso, depois isso, ou a sequência temporal, em que momento eu estou
também é a memória de trabalho, as outras não têm essa capacidade. Certo? Então foi até a questão 6, eu vou terminar o vídeo aqui para ele não ficar longo, que ele já tá, e aí eu faço a próxima correção com vocês, tá? Da questão 7 até a questão 13. Até lá!